dia. Mais uma vez, Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula do ensino básico, ensino médio, terceiro ano de filosofia. Muito prazer, eu sou Dirce Alegrete. Hoje nós vamos começar com a questão da liberdade. Então, eu estou aqui, já disponibilizei o link no grupo do terceiro A. Estou aguardando eles entrarem. Vou aguardar mais 2 minutinhos, se ninguém entrar, já começo a aula, porque essa aula vai ficar gravada e será disponibilizado para os alunos logo após que essa termine. Então, vamos aí aguardando os alunos entrarem na aula, para nós podermos começar a nossa aula. Olá, bom dia, Rafa, bom dia, Larissa, que bom. Faz tempo, né, meninas? Faz. Que bom. Como passaram de férias? Bem? Sim, prof. As férias foram bem pouquinhas, mas deu para aproveitar bastante. Deu, né? Então tá bom. E você, Rafa, tudo bem, querida? Tudo sim, pro. Oh, que cara de sono. Cara não, né? Que eu não tô vendo a carinha de você, mas bosta de sono, né? Então tá bom. Meninas, eu já vou começar, tá bom? E aí essa aula vai ficar gravada, já estou gravando, tá? Então escrevam lá no chat para mim o nome de vocês. Já comecem escrevendo aí. A gente vai fazer bastante interação nessa aula, então vou pedir para vocês levantarem ou não a mãozinha, tudo direitinho, tá? Aí depois essa aula vai ficar disponibilizado lá no meu canal, Filosofia Nossa de Cada Dia. E aí quem não assistiu vai poder assistir. Tá bom, gente? Então eu vou Sem começar. problemas, prof. Então tá bom. Bom, no terceiro ano, a filosofia ela caminha aí, gente, para nós aprendermos, para vocês aprenderem a argumentar melhor. Isto é, não ficar apenas no nível do senso comum, mas vocês irem para o bom senso e, logicamente, para um pensamento mais aprofundado, que é o filosófico, tá? Mas vocês ficando aí no bom senso já é um degrau a mais do senso comum. Ah, professora, mas o que que tem a gente pensar igual todo mundo, né? Ficar no senso comum. O problema de ficar no senso comum. Bom dia, desculpa, gente. Bom dia, bom dia. O problema de nós ficarmos no senso comum. Bom dia, Lucas. Que bom, Lucas. Que bom. Fico feliz de vê-lo aqui, né? E eu estava falando para as meninas, Lucas, que a filosofia no ensino médio, né, principalmente no terceiro ano, ele tem um dos objetivos é tornar vocês pessoas com mais argumentos, isto é, que tenham argumentos mais sólidos, argumentos mais assim, acadêmicos, sólidos e com mais aprofundamento, para vocês não caírem nas armadilhas da dos fakes, etc, né? Essa semana mesmo, gente, apareceu um fake aí sobre o Papa, né? Que ele ia reescrever a Bíblia, né? E depois se fez aí, né? Se disse que era fake. Mas veja, ninguém escapa, né? Então, quanto mais vocês tiverem argumentos sólidos, pesquisados, aprofundados, mais vocês vão poder aí discutir, saber se uma coisa é fake ou não, né? Então, no terceiro ano a gente aprende a lidar melhor com esses argumentos. Um argumento é uma explicação para algo que você afirmou, né? Então não basta afirmar, não é? E depois dizer, porque sim, né? Quando a gente pergunta para alguém do senso comum, né, por que ele faz aquilo, ou porque ele acredita que aquilo é verdade, a pessoa pensa e fala, porque sim, ou porque fulano me disse, ou porque foi sempre assim, ou porque a minha avó sempre fez, né? Interessante isso, né? Por exemplo, né, tem uma historinha contada no meu livro da primeira edição, que já está na segunda edição, né? E aí tem lá a historinha, né? Na segunda edição tem uma historinha fazendo spoiler, né? Tem uma historinha lá, né? Por que
se cozinha de uma certa maneira, né? E aí a filha, né, sempre vendo a mãe fazendo daquela forma, foi perguntar para a avó, depois para a bisa, e no final ela respondeu, ela deu uma resposta, né? Porque eu cozinho assim, porque não, se eu cozinhasse de outra forma, não caberia na panela. E as outras não sabiam dizer o porquê, né? Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Raoni. Vão escrevendo lá no chat para mim o nome. Bom dia, Pro. Bom dia. Eu estou falando aqui para eles, tá? Por que é importante a filosofia no ensino médio e por que nós precisamos ter argumentos mais sólidos para a gente conseguir chegar, pelo menos, no bom senso, para ser um cidadão esclarecido, né? Então, veja, nessa historinha que eu falei, então, a mãe faz de um jeito e diz que foi sempre assim. Foi perguntar para a avó, faz de um jeito, porque foi sempre assim. Aí foi perguntar para a bisa, aí ela disse realmente qual era o motivo de se cozinhar daquela forma. Mas as outras que ouviram e repetiram, em filosofia a gente chama isso de mimesis, que quer dizer repetição ou imitação, né? Não sabiam nem por que faziam aquilo, só sabiam que era sempre feito assim. Então, percebe, professora, mas o importante é fazer, o importante não é por quê. Às vezes, nós precisamos saber a origem das coisas, né? Para a gente entender melhor. E para a gente saber se a gente segue aquilo ou não, né? Muitas vezes nós não sabemos por que nossos pais nos dizem para fazer algo, né? E nós não compreendemos isso, né? E então, esses argumentos, eles fazem com que a gente se aprofunde mais no assunto, tá? Então, hoje, né, sabendo que a filosofia ela está no ensino médio para nos ajudar nisso, é claro que existem outras possibilidades filosóficas. A filosofia não é só isso, mas é isso para nós, que é para as pessoas que não são especialistas em filosofia, né? Então, esse é o grande motivo de vocês terem aí na filosofia no ensino médio, principalmente agora no terceiro ano, né, tendo que passar por Enem, né, e todas as outras seleções que vocês passam, e não vai ser só o Enem, tá, gente? Muitas empresas vão ter que fazer redações, né, vão ter que fazer dissertação, vão ter que defender, fazer um artigo, por exemplo, de opinião, vocês têm que defender aquilo que vocês dizem. Não vale mais daqui para frente você dizer porque foi sempre assim, ou porque eu acho que é assim, ou porque eu não sei, né? Não tem mais, né, isso. Então, vocês precisam defender a opinião de vocês, tá? E agora eu vou compartilhar a tela e nós vamos entrar no assunto de hoje, tá bom? Vamos lá, então hoje, como nós vamos aprender a argumentar? Qual assunto nós vamos ter hoje, tá? Então, aqui nós temos a coruja. No ano passado eu não colocava a corujinha, mas esse ano eu resolvi colocar, porque a coruja, gente, ela é o símbolo da sabedoria, tá? A coruja é um arquétipo. O que é um arquétipo? O arquétipo é um modelo que existe na natureza de todas as coisas, né? E o nosso inconsciente, ele busca e ele sabe que existe esses arquétipos. Então, quando você olha para a coruja, por exemplo, existem certas características que são só da coruja, né? É o que Platão chamava, dos mundos das ideias, né? A gente pode comparar aí dessa questão dos arquétipos. Os arquétipos são usados, por exemplo, né? Jung fala dos arquétipos, né? Que existem das mandalas, né? Que é mais um inconsciente coletivo. Então, nesse inconsciente coletivo, o meu inconsciente, que é particular, ele consegue ver nos arquétipos as características que ali existem, né? Então, no caso da coruja, qual é a característica da coruja? Coruja, gente, é o único animal que vira a cabeça 360 graus. Né? Ela faz uma virada no pescoço de 360 graus, então ela vê por todos os ângulos. E outra, ela é um animal noturno,
e ele também enxerga muito bem no escuro. Então, quer dizer, ela, a coruja, ela vai além do nosso pensamento do senso comum, e muito, muito além. Então, o filósofo é esse que consegue fazer esse giro, através do seu raciocínio, através da sua inteligência, tá? E aí, nessa aula de hoje, que é também a aula do CMSP, não há ninguém que explique, ninguém que não entenda, né? Sempre haverá alguém que te entenda e sempre haverá alguém que te explique. Seja na prática, seja na sala de aula, seja aprendendo um ofício, seja com pai e mãe, sempre vai existir uma aprendizagem, porque nós somos seres aprendentes, isto é, nós aprendemos o tempo todo, né? E se nós tivermos essa intenção, então nossa aprendizagem vai longe, tá? Bom, então, catequeticamente, a professora diz: descubram se vocês são auditivos, se vocês estão sinestésicos, se vocês são visuais, né? Por quê? Se eu for auditivo, tentem aí sempre, se você entende mais o que a professora fala ouvindo, se você entende melhor o que a professora fala quando você está escrevendo ou fazendo algo, ou se você aprende mais olhando a tela, né? Então você tem que descobrir isso e aí você vai tentar sempre usar isso como uma vantagem para você, tá? Bom, a habilidade de hoje é distinguir diferentes concepções sobre a liberdade, né? Então nós vamos ver a concepção de liberdade no senso comum e que talvez isso não seja o suficiente para a gente entender o que é liberdade. E aí nós vamos para 3 linhas. Hoje nós vamos falar apenas de uma, né? Então, liberdade no dicionário. Liberdade tem origem no latim, libertas, e significa condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas. Então, liberdade é você poder escolher fazer ou não, tá? Autonomamente, isso quer dizer, a liberdade ela está muito ligada à autonomia, né? Ela está assim, ela tem uma nuance muito grande aí com relação à autonomia, porque eu só posso escolher a partir do momento que eu tenho liberdade. Então, uma coisa depende de outra, né? Não adianta eu ter a capacidade de escolher se eu não tenho a liberdade, né? De acordo com a própria vontade. Então, vocês veem que são coisas ligadas, né? Liberdade, autonomia e vontade. E nós estudamos muito isso no 2º ano, quando a gente falou de ética e moral, né, gente? Vamos se lembrando aí, né? Na tradição cristã, a liberdade está muitas vezes identificada como livre-arbítrio, né? Bom, Deus nos criou, mas ele nos deu aí o livre-arbítrio de escolher segui-lo, por exemplo, ou não, né? Ou acreditar nele ou não, até mesmo isso, né? No senso comum, a liberdade é fazer o que quiser, né? E aí eu posso dizer para vocês, né, que quando nós olhamos ao nosso entorno, eu posso fazer o que eu quero, né? Nesse momento, por exemplo, da pandemia, eu posso fazer o que eu quero? Eu posso não usar a máscara, por exemplo, que me sufoca? Não posso. Eu posso voltar normal na minha escola? Não posso. Eu posso deixar de usar álcool gel? Não, não posso, né? Então, eu tenho algumas restrições. Mas toda restrição tem um motivo. Entender essas restrições é um passo muito importante para mim ter autonomia, né? Porque nem sempre seguir a vontade é o certo. Por quê? Montaigne, ele diz o seguinte, que você seguir a vontade é uma escravidão, né? Porque se eu sigo a minha vontade, então significa que eu não pondero as coisas, né? E sou escravo daquela vontade, né? É como, por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu adoro sorvete. E eu não consigo deixar de chupar sorvete. Mas se eu sei que isso me engorda, então quer dizer, eu sei daquilo, mas eu não consigo sair daí do espaço, né, do patamar da vontade. Então, eu sou escravo da minha vontade, né? E eu não consigo sair dela para, por exemplo, dar um salto para algo maior, participando, por exemplo, de uma coletividade onde o melhor seria eu ter equilíbrio na hora de comer sorvete, por exemplo, né? E em filosofia, nós podemos definir como a liberdade, né? Será que existem estudos a respeito desse tema? São as 3 linhas que eu acabei de falar para vocês, né? O determinismo,
o libertarismo e a dialética. Nós veremos as três, tá? E, gente, olha, pasmem, tá? Eu acho que vocês vão achar graça aí, né? Mas eu quero que vocês achem graça mesmo, né? Porque aqui tem uma letra de uma música. Eu poderia colocar aí para vocês outras músicas. Eu sei que essa música, ela me lembra a minha infância, tá? Porque eu ouvia muito essa música. Meu pai, ele gostava muito de sertanejo de raiz, né? De raiz é o sertanejo regional, né? Normalmente eram trios, como, por exemplo, o trio Parada Dura, ou duplas, como é até hoje. Só que esse tipo de sertanejo de raiz, ele conta muitas histórias, sabe? Histórias que o povo conta. E eu amei essa música porque eu poderia colocar uma notícia até mesmo atual, mas eu quis compartilhar com vocês esse momento. Então, é uma música sertaneja, tá? Acompanhem a letra e depois a gente vai fazer uma discussão, tá bem? Vamos lá. Então, vamos lá. Encontrou uma cigana que deu a sorte da menina, a cigana virou e disse: tenho pena em que dizer, uma picada de um fogo, milionária. Professora, Oi, não tá saindo som. não tá saindo som? Poxa Não. vida. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui e vou achar ela na internet, tá bom? Só um minutinho, gente. Eu vou parar aqui. Não, nem vou parar. Eu vou lá, né? Cacho de uva. Tá? Aí vocês veem se vocês... aqui, ó, tá? E aí vocês veem se vocês estão ouvindo, tá bom? Vamos lá. Estão ouvindo agora? Deu para ouvir agora? Não. Não? Ah, gente, jura mesmo? Liga o som da tela e desliga o seu pra ver. Agora vocês ouvem? Sim. Tá bem alto. Peraí. A cigana virou e disse: tenho pena em... Então, peraí, eu já sei o que é, eu estava de fone. Peraí, só um minuto, vamos lá, vamos voltar. E agora vocês me falem se vocês estão ouvindo, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Me falem, tá, Rafa? Fala aí. Dá pra ouvir. Uma milionária, desculpa. Por nome de Catarina, tinha uma linda filhinha que se chamava Regina. Um dia encontrou uma cigana que deu a sorte da menina. A cigana virou e disse: tenho pena em lhe dizer, é com a picada de uma cobra que sua filha vai morrer. A viúva milionária respondeu com soberania: tenho dinheiro de sobra pra salvar a minha filha. Quando construir o quarto do jeito que ela queria, todo fechado com vidro, onde nem mosca não ia. E a menina só de medo, nem do quarto não saía. Da morte ninguém escapa quando é chegado o dia. O que tem que acontecer, não adianta contrariar. Regina um dia cedo, da janela foi olhar. Um bonito
cacho de uva que estava no parreira. Chamou logo a sua mãe, pediu que você buscar aquele cacho de uva que ela queria chupar. Não sabia, coitadinha, que a desgraça ia se dar. Dentro do cacho de uva, uma cobrinha enrolada, era muito venenosa, filha de urutu dourada. Fez na boca da menina, a cobra deu a picada. Regina só deu um grito, saiu morrendo a coitada. E a viúva milionária ficou com a dinheirada. Contra a força do destino, dinheiro não valeu nada. E aí, gente? O que vocês acharam aí? Acho que vocês não... Alguém aqui já tinha ouvido um tipo de sertanejo igual a esse? Levanta a mão, quem já tinha ouvido um sertanejo assim. Legal a historinha, né, Lucas? Eu também gostei. Já tinha ouvido, Larissa? Que bom. Né? Porque hoje a gente ouve aquele sertanejo, né? Tipo Leandro e Leonardo, né? Eles também gostam de sertanejo de raiz, mas normalmente eles cantam sertanejo pop, ou, como eles chamam, sertanejo universitário. Né? Ou até mesmo aquele que hoje se chama de, como que é, aquele de traição e tudo, né, que dá muito ibope aí, porque o artista, né, gente, o artista, ele por si só, ele faz a arte dele, né, mas na verdade, isso mesmo, seus tios do interior, né, Aline? Isso é isso mesmo, gente. Eu sou paranaense, eu vim do Paraná com um aninho, né, e meu pai, ele trabalhava na roça, ele veio para cá na época da grande emigração que existiu no Brasil, né, onde o ABC, ele se tornou um chamativo, né, por causa das indústrias que existiam, né, isso é histórico, e meu pai veio nessa época, nós viemos para cá, né, eu nasci em 68, nessa década que ele veio para cá, e como muitos outros chegavam aqui na primeira semana já conseguia emprego, então ele veio com uma licuia, ele e minha mãe acho que já estava grávida do meu segundo irmão, e eu cresci ouvindo a Hora do Zebétio, né, ouvindo essas músicas, e ficou no meu inconsciente, né, no meu inconsciente. E eu, ao fazer essa aula, eu sempre usava notícias e tudo, mas aí eu me lembrei dessa música, sabe? E eu achei que dava para eu entender bem o que é o determinismo a partir dessa música, né? E aí no final ele diz, diante do destino, o que adianta o dinheiro, né? Nós não sabemos todas as possibilidades, né? Que existem para que as coisas aconteçam. Você veja, né? Ela viu o cacho de uva e ela pediu para a mãe. A mãe, na hora, nem imaginou que isso poderia acontecer. Então, a mãe, ela não tinha uma concepção determinista, veja, ela não tinha uma concepção determinista. Talvez se ela tivesse, não sei, poderia ser diferente, né? Mas, assim, nós pensarmos a partir do determinismo significa que algo fora de nós é dono das nossas vidas, né? É algo fora de nós que decide. Vocês entendem isso? Nós pensarmos a liberdade a partir do determinismo significa que nós não temos autonomia. E se nós temos autonomia, é uma pequena autonomia, não é uma grande autonomia, né? Os gregos, eles eram muito deterministas, no sentido, por exemplo, você tinha aí as tragédias gregas, né? Na aula do CMSP, a professora Fernanda, ela vai dar o exemplo para vocês de Édipo, né? Édipo Rei, que é uma peça na época, né, que existia, eles gostavam muito de teatro, e lá Édipo Rei, ele conta a história desse rei, né, que se tornou rei, mas que ele matou o rei e casou com a mãe,
mas não sabia que era a mãe dele. É tudo a partir do determinismo, né, do oráculo de Delfos, né, que disse que isso ia acontecer, e tanto para o pai quanto para ele, e ele não aceitou isso, ele nem sabia que era adotado, tudo. E diante de tal situação, quando ele descobre isso, ele fura os olhos, né? Então, diante da situação, você tem muitas possibilidades, diante daquilo que está acontecendo na sua vida. Essa que é a questão do determinismo, né? Eu posso ser determinista, mas aí eu tenho que achar a possibilidade de como eu vou agir naquela situação, né? Então, ser determinista não tem nenhum problema. O problema é você se debruçar e acreditar que você é fadado a realmente ter aquele resultado. E aí você nem se mexe, né? E aí é um problema, porque nós somos seres mutáveis e nós construímos a nossa história. Então, diante daquele fato, eu posso ter uma atitude ou outra. Então, ser determinista não significa também ficar parado, mas fazer a sua parte, né? A mãe dela fez a parte dela, e a menina, né? E a menina tinha medo, né? Da situação, né? Então, não sei qual seria a nossa atitude hoje com todos os as nossas terapias, né? Quando eu falei para vocês do arquétipo, quem começou a falar dessa questão do arquétipo foi Jung. Jung, ele é o pai da psicanálise. O pai da psicanálise é o Freud, mas é uma psicanálise entre o paciente e o psicanalista, e Jung, ele vem trazer para nós alguns arquétipos, né, essa visão de inconsciência coletiva. Então, para Freud existe um inconsciente particular, nossa mente inconsciente, da qual nós não temos consciência, mas nós reconhecemos que não é inconsciente, como os arquétipos, e Jung vem dizer dos arquétipos, né, que existe uma consciência coletiva. Então, não fala de uma consciência que seria uma consciência particular, que todos nós temos, mente consciente e inconsciente, e Jung, ele dá um passo a mais, ele diz, olha, além disso, ainda nós temos o inconsciente coletivo. E dentro desse inconsciente coletivo, nós temos o determinismo, então, né? Então, o determinismo, para vocês entenderem bem, ouvindo essa música, dá para entender, né? Que é algo fora de nós, né? Que rege a nossa vida. Então, diante do determinismo, eu posso perguntar, né, até que ponto eu tenho autonomia, né? Quando a gente viu no senso comum, por isso, olha, o passo do senso comum para o bom senso. Perceba, o passo do senso comum para o bom senso. Pensando a liberdade, autonomia e vontade. Se eu me contento com a resposta do senso comum... Bom dia, Wellington. Se eu me contento com a resposta do senso comum, que é o que a gente viu, né? E eu vou compartilhar a tela novamente com vocês. Oi! Aê, Wellington! Bom, eu vou compartilhar a tela. Oi, querido. Nós estamos falando aqui, mas essa aula vai ficar disponibilizada lá no canal também. Depois você vê o restante, tá bom? Eu vou compartilhar a tela novamente para a gente ir aqui caminhando aí, né? Então, a hora da partilha, né? Que é a hora que a professora está explicando para vocês, né? Adorei essa imagem aí, né? Bom, essa resposta já está, né? Nós já estamos vendo, eu já dei a resposta, né? A partir da música aí, que nós estamos falando do determinismo, né? Então, eu vou voltar só aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa questão aqui, né? Então, a liberdade aqui, vocês veem, né? Quando você procura no dicionário, é muito mais aprofundado o que diz de liberdade. Então, ela diz aqui que é uma relação entre, a gente não dá para pensar liberdade sem pensar na autonomia e na vontade, tá? E na religião, o livre-arbítrio. No senso comum é apenas fazer o que quiser, né? E quando eu penso a liberdade nesse sentido, eu já estou dando um passo a mais. Mas quando eu penso liberdade como algo que me traz algumas questões, né? De onde vem a liberdade? Como eu posso pensar a liberdade? E aí a gente vê aí, né? Que foi a música que nós vimos, né? Que são essas três linhas. Então você vê, eu pensar na liberdade no senso comum é uma coisa. Né? Então, aí eu vou pensar e a todo momento eu vou ter conflito, porque eu vou dizer assim, bom, se liberdade é fazer o que quiser, então eu não sou livre, eu sou preso. Não, você não é preso. Você só é
né, um ser histórico que vive a todo momento e tem que decidir as coisas. Nós temos que escolher o tempo todo, gente. Vocês já pensaram a respeito disso? Eu vou parar aqui o compartilhamento, né, a hora da partilha, né? Então, vocês já pensaram que nós temos que escolher o tempo todo? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. E aí eu quero que todos vocês respondam. Vamos ver, hein? Falando na linha determinista, da autonomia e da vontade. Lembrando que o determinismo é aquela liberdade limitada, onde tem algo de fora que comanda a minha vida, tá? Então, eu tenho muito pouca liberdade. A única liberdade que eu tenho é como saber lidar com a situação. Que nem a gente viu ano passado, né? Sartre, existencialista, dizia, né? O importante não é o que fizeram de mim, mas o que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim, né? Então, a linha determinista não é a linha existencialista de Sartre, né? Mas o determinismo, ele vem dizer para nós que nós temos pouca poder de decisão. Agora, eu vou dizer para vocês que talvez vocês tenham muita decisão a tomar. Tantas durante o dia. Rafa, vou perguntar um por um. E aí vocês escrevam no chat ou vocês falem, tá? Rapidinho. Rafa, você teve que tomar alguma decisão hoje? Ainda não. Não, tem certeza? A decisão de levantar e acordar. Pra ter aula. Muito bem. Wellington, você teve que tomar alguma decisão hoje, Wellington? Não. Não, tem certeza? Uma coisa só de acordar e entrar aqui pra ver a aula. Isso, você poderia ter decidido assim, por exemplo. Vou dar um exemplo do Wellington. Ele poderia falar assim, nossa, mas já é tarde, eu nem vou entrar na aula de filosofia, já está acabando. Mas ele tomou outra decisão diferente, então ele teve escolha. Aline, qual foi sua escolha de hoje? Tomar ou não café hoje? Muito bem. Ah, eu vou para aula ou tomo café? Não, vou assistir a aula primeiro, depois tomar café. Ótimo, tá vendo? Foi uma decisão. Larissa, qual a sua decisão hoje? Larissa. Bom, enquanto a Larissa aí. Raoni, você teve que tomar alguma decisão hoje, Raoni? Deixa eu ver se alguém escreveu no chat aí. Raoni, responde, Raoni. Pode escrever no chat se não quiser falar. Lucas, qual decisão você teve que tomar hoje? Ficar sentado e em pé, eis a questão. Exatamente. Pra mim foi acordar ou não acordar. Acordar ou não acordar. Olha, veja, acordar ou não acordar, o seu corpo desperta, né, de qualquer forma, né, quando ele se sente mais, assim, ou quando você é obrigado, como um relógio, né, e aí a professora de biologia pode explicar melhor, mas o seu corpo chega uma hora que ele desperta, né, porque ele não dorme para sempre, a não ser que tenha algum problema, então ele dorme aquele tanto que ele deve dormir, né, e aí ele acorda, né, alguns chamam isso de relógio biológico, né. A partir do momento que eu coloco o relógio, por exemplo, vivemos por hábitos também, né? Aí eu coloco sempre 6h30, aí tem uma hora que eu acordo antes do relógio despertar. Vocês já fizeram essa experiência, né? Então, o nosso corpo, ele diz sim. Mas a decisão é, eu levanto ou não? Eu abro os olhos ou não? Né? Aí eu já começo, né? Porque a minha mente inconsciente, ela não dorme. Né? Então, ela faz com que você acorde. Mas a consciente, ela ainda fica dormente, então eu tenho que decidir ali, então eu tenho que me forçar, gente. Vocês percebem que o tempo todo eu tenho que usar a minha vontade. E não são poucas as escolhas que eu tenho que fazer todos os dias. Não são poucas. Hoje eu quero deixar essa mensagem para você, que, de certo modo, nós temos o determinismo, sim, que nos diz que existe algo, né? Você pode chamar de destino, você pode chamar de Deus, você pode chamar circunstâncias que você tem no dia a dia, mas nós temos muitas escolhas a tomar todos os dias. Mesmo sem perceber, eu escolho, né? No ano passado, nós estudamos isso quando nós vimos, por exemplo, todas as formas a priori, que dizia Kant, também nós vimos todas as funções da mente, né, como, por exemplo, o juízo, né, o tempo todo eu tenho que decidir,
né? O tempo todo. E nós não nos damos conta disso. Então, nós temos muito o que fazer, sim. Mesmo que eu pense de modo determinista, eu tenho muito o que fazer, eu tenho muito o que decidir. E dependendo dos meus princípios e valores, eu vou decidir de um jeito ou de outro, né? Então, gente, levante a mãozinha para mim. Quem entendeu, a partir do que nós fizemos hoje, o que é o determinismo? Muito bem. Muito bem, fico muito feliz que vocês tenham entendido o que é o determinismo. E essa foi nossa aula de hoje, ela vai ficar gravada lá no meu canal. Depois eu vou disponibilizar lá no grupo, tá? Na sala de vocês, para aqueles que não assistiram poderem assistir a aula de hoje. E um grande dia para vocês. Vamos terminando aqui, né? Porque vocês têm que ir para outra aula. E estou muito orgulhosa de vocês, meus queridos do terceirão, que estão aqui, né, 7h30 da manhã, friozinho, mas estão aqui, ó, firme e fortes. Parabéns, vocês são o máximo, porque vocês decidiram estar aqui, e isso não é por mim que vocês decidiram, mas por vocês mesmos. Vocês estão de parabéns, um grande beijo, e até a semana que vem. Tchauzinho. Tchau. Até, tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau, queridos. Tchau, Larissa. Vou terminar aqui, né? Deixa eu parar aqui.